Sejam bem-vindos às Conversas do Centenário. No passado mês de maio, quando se assinalaram os 100 anos sobre os fenómenos ocorridos em Fátima há exatamente um século atrás e que viriam a ficar conhecido como as aparições de Fátima, iniciamos aqui no Porto Canal um ciclo de conversas a partir de uma ideia original do historiador Joaquim Fernandes da Universidade de Fernando Pessoa, que de resto me tem acompanhado ao longo destes meses, mas dizia-vos, iniciamos aqui no Porto Canal uma série de conversas. No fundo, procurando debater, esclarecer, aprofundar o que é que afinal aconteceu em Fátima há 100 anos atrás. E tem sido um ciclo de conversas que tem procurado, de algum modo, repetir a mesma periodicidade com que aconteceram esses fenómenos há 100 anos atrás. Recordo-vos que entre maio e outubro de 1917, essas aparições aconteciam sempre no dia 13, ou muito próximo do dia 13, porque houve um mês em que os três pastorinhos não puderam ir à Cova da Iria, mas Nossa Senhora lhes irá surgir 2 ou 3 dias depois. Bom, e nós aqui no Porto Canal temos exatamente repetido esta mesma periodicidade, entre maio e outubro. Aqui fomos reunindo um conjunto de especialistas, diferentes saberes, diferentes disciplinas, uma visão interdisciplinar do que aconteceu em Fátima. Por aqui passaram teólogos, sociólogos, psicólogos, investigadores das neurociências, enfim, um grande conjunto de técnicos, de investigadores que se vêm debruçando sobre os acontecimentos de Fátima. E é isso que hoje, em outubro, encerrando este ciclo, uma vez mais, aqui iremos fazer. E está talvez na altura, Joaquim Fernandes, agradecendo uma vez mais toda a tua colaboração ao longo destes meses, de apresentarmos os nossos convidados. Certamente. Bom dia para já aos nossos convidados, muito obrigado. E cabe-me apresentar o Luís Miguel Bernardo, professor catedrático aposentado do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Faculdade de Engenharia da mesma Universidade, obteve o mestrado e o doutoramento em Física na Universidade Estatal de Virgínia, nos Estados Unidos, e em Portugal realizou trabalhos meritórios, diga-se, de investigação em óptica física, sobretudo ao nível da história, dedicando-se mais recentemente exatamente à história da ciência e à divulgação científica. E foi também, até há muito pouco tempo, diretor do Museu de Ciência da Universidade do Porto. O nosso outro convidado é Raul Branguel, é doutor em História na especialidade de Arte Contemporânea pela Universidade Aberta de Lisboa e é investigador do Centro Transdisciplinar de Estudos de Consciência da Universidade de Fernando Pessoa. Foi fundador da Sociedade Portuguesa de Exploração Científica e autor de trabalhos de investigação sobre temáticas das designadas áreas de fronteira e integrou, de resto, diversos grupos de estudos nessas áreas. Foi formador e bolseiro de investigação no ensino superior. São estes os nossos convidados para esta nossa última conversa. Quem sabe, será mesmo a última. E, como é habitual, eu ia desafiar o Joaquim Fernandes para lançar um pouco o tema de hoje e que tem, afinal, a ver com o que aconteceu em outubro de 1917, o corolário de toda essa sequência de ditas aparições que iam acontecendo. E dizes muito bem, corolário, porque de facto estamos perante um fenómeno, digamos, super complexo, o cumular de facto de uma progressão de fenómenos também eles complexos e que, de certo modo, foi pré-anunciado pela própria Lúcia, exatamente prometendo à multidão, aos fiéis, que haveria ocorrer um sinal para que todos acreditassem. E este aspecto é muito interessante porque, de facto, que o chamado milagre do Sol, ou dança do Sol, conforme podemos designar, tem, de facto, muito a ver com situações que se foram repetindo posteriormente e até mesmo muito antes de Fátima. Eu próprio coletei alguns fenómenos solares em situações similares às de Fátima, de congregação de multidões, que foram testemunhas de qualquer coisa de realmente espetacular
que ocorre no céu, entre as nuvens, ou o que quer que seja, portanto, em termos atmosféricos. E, portanto, este fenómeno solar, digamos, é uma matriz muito importante e significativa do conjunto de fenómenos que nós designamos de aparições marianas. Ou seja, é uma marca muito impressiva e que, naturalmente, está por descodificar em toda a sua extensão. Ora, no dia 13 de outubro de 1917... Porque, Joaquim, deixa-me interromper, até aí, um número crescente, todos os meses, o número de pessoas que ia acompanhando os três pastorinhos até à Cova da Iria, obviamente. Mas essa multidão em número crescente, nunca havia nada. Não. Até outubro... Assistia, digamos, de uma maneira mais ou menos neutral. Claro que há aqui uma sintomatologia que nós naturalmente ainda vamos falar. Ouviam zumbidos, percepcionavam umas nebulosidades, alguns objetos aéreos que iam passando e sobrevoando, enfim, a zona das aparições, mas, e sobretudo, eram testemunhas passivas daquilo que Lúcia dizia que ouvia a senhora transmitir. E, portanto, este caso é, digamos, é o corolário, é o expoente máximo de toda esta manifestação, atendo ainda que, de facto, a Lúcia tinha prometido um sinal para que todos acreditassem naquilo que se tinha passado nos meses anteriores e, naturalmente, levando à identificação dessa presença como sendo Nossa Senhora, Virgem Maria, e digamos que esse fenómeno acabou por redundar numa espetacular manifestação da qual inclusive temos imagens da época, pois, estas que temos aqui publicadas por isso, na Ilustração Portuguesa. Porque o anúncio desse convocou uma larga multidão, estimado cerca, no mínimo, 50 mil pessoas. Incluindo jornalistas. Por isso é que temos estas imagens. Neste caso concreto temos aqui uma reportagem gráfica também, com aspectos da multidão a olhar para o ar, não é? Temos uma perspectiva de expectativa, ainda antes da manifestação dita solar, e que foi transmitido em termos de texto pelo jornalista do O Século, um jornal de grande reputação e de grande circulação em Portugal na época, e que, enfim, depois desapareceu após o 25 de Abril, e que foi assinado pelo jornalista Avelino de Almeida. E é o Avelino de Almeida que, de facto, transmite uma nota muito impressiva, ele próprio como testemunha ocular, jornalista e testemunha simultaneamente desse tipo de manifestação, que levou de facto a uma, digamos, a uma caracterização muito, muito impressiva, como disse, e muito, muito detalhada dos fenómenos observados ou registados, pelo menos a nível da multidão, com todas as suas subjetividades, obviamente, nesse dia 13, por volta das 13 horas. Portanto, ficamos com o sol no zénite, no expoente da altura angular máxima do dia, no dia 13. E o que é que acontece, e aqui temos realmente uma série de fotos em que as pessoas, de algum modo, pretendem descortinar qualquer coisa que estará a passar sobre as suas cabeças. Temos realmente aqui um aspecto muito impressivo da Ilustração Portuguesa, onde se nota, de facto, milhares e milhares de pessoas aglomeradas, tentando perceber o que é que se estaria a passar. E, súbito, realmente, começou-se a multidão a agitar, transmitindo indicações de terror, de pânico mesmo indescritível, dando a ideia que o Sol, a nossa estrela, que naturalmente está a milhões de anos de distância, estaria a aproximar daquele lugar, provocando efeitos que nós naturalmente vamos tentar equacionar aqui muito rapidamente, mas tentando dar a ideia que era o próprio Sol que se estaria a manifestar ali a poucas escassas dezenas de metros das cabeças da multidão. E, portanto, há movimentos de terror, de pânico, de descrições absolutamente dolorosas até, pessoas a chorar, desespero, mas simultaneamente também algumas manifestações de exclamação, de conversão, de pessoas que neutralmente estavam ali a assistir ao fenómeno e que nem teriam até muitas convicções religiosas, inclusive isso aconteceu. Mas também, curiosamente, há esse aspecto da subjetividade do fenómeno, penso que é a matriz dominante deste tipo digamos, de feitos e de factos, é que algumas delas, de facto, confessaram não ter visto nem sentido rigorosamente nada. Portanto, é algo que naturalmente nos vai levar aqui também a descortinar um bocadinho o porquê dessas diferenças de registros, de sensações, etc., naquele vasto espaço da neblina da Cova da Iria, no dia 13 de outubro de 1917. Bom, eu começava se calhar pelo Raul Berenguel, comentários, o que é que esta multidão, ou parte desta multidão, viu ou acha que viu? Nós não podemos ter muita certeza do que eles terão visto. Há descrições similares
Claro, quando se tem uma multidão na ordem das 50 ou 70 mil pessoas, podemos aglutinar alguns olhares, algumas visões ou idênticas ou próximas. Quando se investiga mais profundamente o decorrer dos acontecimentos no chamado Milagre do Sol, nós podemos decompor o Milagre do Sol no mínimo em duas fases, na minha opinião. Uma que é composta pela dança do Sol, efeitos de refração, o Luís saberá explicar isso melhor que eu, como é que se dá esses fenómenos, implicações inclusivamente nas alterações da visão, houve também alteração de estados da consciência, creio que já devem ter falado aqui sobre esse assunto, e uma segunda parte, que é quando o Sol se terá aproximado da Terra. As testemunhas da altura descrevem como tendo sido a altura dos pinheiros. Já sabemos que não havia pinheiros naquela zona, mas foi o estabelecer da relação da possível altitude a que o Sol estaria. E é até curioso, porque normalmente as pessoas não têm noção que se o Sol for do tamanho de uma bola de futebol, a Terra é do tamanho de uma cabeça de fósforo. Portanto, não teria sentido rigorosamente nenhum ter o Sol a 30 metros das nossas cabeças, né? Para além de ficarmos torrados. O que se terá passado, esse é que é o grande problema, o que se terá passado. Há vários vetores de explicação possível, mas é uma explicação que não é muito fundamentada, porque nós não dispomos de provas cabais, dispomos basicamente de testemunhos, de descrições. Mas eu separaria em dois, na minha opinião, dois aspectos. Um, que é a chamada dança do Sol, e depois a outra que tem a ver com os efeitos fisiológicos e psicológicos, que é a secagem da roupa, porque o Sol, quando desce, é a seguir a uma chuvarada grande que molha as pessoas e etc. E o Sol terá secado as pessoas, as roupas e o Sol durante a sua passagem. Basicamente, a explicação para isto, muito complexa. O Sol não seria com certeza. Na altura foram feitos supostamente alguns registros. Fotos, das quais temos aqui exatamente uma, que foi publicada na revista Life, uma revista muito famosa na altura, norte-americana, em 1951, supostamente retirada do jornal também de referência, o Observatório Romano, o órgão oficioso do próprio Vaticano, que teria garantido a genuinidade desta fotografia. Supostamente podia-se apontar ali até dois corpos diferenciados, não é, Raul? Sim, temos ali uma possível... Aparentemente seriam dois corpos. Corpos, um mais elevado e o outro mais ao nível até do horizonte, sim, que seria o suposto Sol. Seria mesmo o Sol, digamos, refletindo ali intensamente sobre uma nuvem bastante densa. E, portanto, temos aqui um fenómeno que poderia ter sido realmente fotografado ou não, e que foi visível. E temos aqui também uma nota muito interessante, o famoso Milagre do Sol foi visível não só em termos restritos na zona da Cova da Iria, mas numa zona alargada que incluiu inclusive a Leiria, Minde, Alburitel, Aljustrel, portanto uma zona de cerca de foi calculado cerca de 30 km em termos de diâmetro total abrangido por esse fenómeno. Outras reproduções que temos aqui, de menor qualidade, que foram retiradas de um livro muito conhecido da época, de 1927, publicadas por o Cónigo Formigão, um dos grandes organizadores, um dos grandes mentores do que vai ser Fátima nos anos sequentes, só que são fotos realmente de qualidade duvidosa, exatamente aqui refletido o tal aspecto que focamos há bocadinho no exemplar da revista Life. Aparentemente surge-nos aqui o Sol numa altura angular demasiado baixa para ser exatamente o Sol do zénite, não é? Esse é um dos problemas. E depois, naturalmente, aqui o Luís Bernardo vai pronunciar sobre a plausibilidade de termos aqui um Sol ou termos qualquer coisa que não será o Sol, ou o Sol fotografado numa hora que não seria a hora solar a que foi notificado na altura do fenómeno, não é? Luís, aliás, pegava nessa deixa e passava-lhe a palavra. Sim, aqui há um conjunto de relatos que não são perfeitamente coerentes e sobre os quais é difícil fazer uma avaliação correta até sob o ponto de vista científico, não é?
Existem estas fotografias, que nós não sabemos se são verdadeiras, se são falsificadas. Existem relatos que colocam o Sol muito baixo, quando de facto ele estava no zénite, e portanto temos alguma dificuldade em tomar esses relatos como base para depois fazermos uma tentativa de explicação científica destes fenómenos. A complexidade do fenómeno é muito grande. Digamos, se nós acreditarmos nos relatos que foram feitos, o Sol teria descrito movimentos muito estranhos, até com alguma regularidade, como aliás o Raul estudou essa questão. E sob o ponto de vista físico, nós temos dificuldade em explicar isso. Nós conseguimos explicar determinados fenómenos solares de natureza quase estática, por exemplo, a questão dos halos solares, a questão dos falsos sóis, etc. Nós conseguimos explicar isso muito bem, visto que os raios solares, ao sair do Sol, têm que atravessar a atmosfera antes de chegar aos nossos olhos. E se a atmosfera tiver características apropriadas, a luz solar pode sofrer reflexões e refrações que depois de sofrer essas alterações entram nos nossos olhos e produzem imagens. Essas imagens produzidas nos nossos olhos, depois nós projetamos-las para o exterior mentalmente e dizemos que existe um halo à volta do Sol. Efetivamente não existe halo nenhum. O que existe, efetivamente, é uma imagem que se formou na nossa retina e que nós, de alguma forma, agora projetamos para o exterior e dizemos que existe ali um halo, mas o halo não existe. A única coisa que existe como fonte de luz é o Sol. A mesma coisa com outros fenómenos desta natureza. Como disse, os fenómenos de natureza estática deste tipo são facilmente explicáveis. A grande dificuldade que eu tenho para analisar o milagre do Sol é a questão dinâmica. Isto é, o Sol movimentar-se. Nós teríamos que ter uma atmosfera de condições muito especiais, para podermos explicar, de facto, essa dinâmica do Sol. Eu aí tenho muita dificuldade em encontrar explicações de natureza física para justificar esses fenómenos. Porque existem leis que a atmosfera obedece, as chamadas leis da termodinâmica. A atmosfera é constituída por ar, constituída por vários constituintes que estão a determinada pressão, a uma determinada temperatura, a uma determinada densidade, e todas essas características físicas são reguladas por leis da termodinâmica. E, portanto, criar uma estrutura atmosférica entre o observador e o Sol, de modo a evoluir no tempo, de tal forma a criar todos aqueles efeitos que foram descritos por algumas testemunhas, eu tenho muita dificuldade em interpretar. Inclusive pensei que, enfim, alguma pessoa poderia fazer uma simulação no computador. É possível fazer uma simulação no computador. Quais deveriam ser as características da atmosfera para que nós pudéssemos observar aquela dinâmica descrita pelas testemunhas? Eu não conheço nenhum trabalho feito nesse sentido, mas mesmo que fosse feito, eu duvido que esse modelo matemático pudesse corresponder ao modelo físico real, porque existem leis que, na minha opinião, impedem, digamos, essa dinâmica. Portanto, eu tenho muita dificuldade, do ponto de vista científico, físico, concretamente, em explicar esses movimentos do Sol. Uhum. Claro que há outras explicações, suponho que já terão sido abordados ao longo destes programas, explicações de natureza psicofisiológica, baseada na persistência da imagem na retina, que poderão talvez justificar essa dinâmica solar, porque quando nós olhamos muito fixamente o Sol, cria-se uma imagem permanente na nossa retina. Nós estamos a passar até algumas imagens de fundo, que de alguma forma também refletem aquilo que o Luís há pouco estava a falar, nomeadamente dos halos. Exatamente. E dos Mas falsos aqui é um exemplo sóis. de um halo solar que é perfeitamente visível, mas que não existe na natureza. Aquele halo não existe, não é? Existe apenas na nossa retina. Uhum. O que existe na natureza é o Sol. Os raios solares são modificados de forma a nós
vermos na nossa retina aquelas estruturas que estão ali. E já desde o passado, que Registros muito... históricos, Claro, que, claro, no no fundo, passado andaram ao mesmo são fenómenos tempo. naturais e, portanto, foram observados Ao longo da dos história. séculos, claro. Sol, E, não é? portanto, Por as exemplo, pessoas aqui ficavam nesta muito imagem. surpreendidas quando viam estes efeitos e não encontravam naturalmente justificação para eles. Que é uma outra gravura Uma em torno gravura de em que um se álbum. mostram os falsos sóis. Os falsos sóis. Aqui é a gravura também de um halo com o Sol no centro, de uma gravura provavelmente do século século XIX. Temos, de facto, aqui uma pleiada de situações registadas ao longo da história e, já que me falo em história, também uma anotação. Em relação às fotografias, o próprio jornal do Osservatório Romano, passados uns meses, veio desmentir a foto da Life, dizendo que tinha sido feita posteriormente, em 1928, portanto, por alturas da publicação do livro do Cónigo Formigão, desvalorizando-o como testemunha efetiva do fenómeno solar de 1917. Portanto, o próprio Vaticano, muito cauteloso, digamos, na apresentação dessas eventuais provas documentais em termos fotográficos. Mas, de facto, é uma questão muito complexa, não é, Raul? Porque, no fundo, nós estamos aqui a... Até retomando, Joaquim, desculpe, as palavras do Luís, e estou-me a recordar de uma observação constantemente feita pelo nosso amigo professor Ferreira da Silva. Há testemunhas que veem o Sol a norte. Ora, isso não pode ser. Mas há naquele raio de 30 quilómetros este absurdo físico que é de terem observado o fenómeno a norte. A modelização de tal coisa, como disse o Luís, é extremamente complexa. O que será passado, eu muito sinceramente coloco as mais sérias dúvidas que alguém possa garantir cientificamente o que se passou. Passou-se algo passou-se, há indícios disso, mas não se passou só em Fátima, as pessoas esquecem-se. Eu, por acaso, tenho aqui o trabalho do professor Messan, que é um professor da Universidade de Louvaina, e noto que, por exemplo, ele já tem a citação de um milagre do Sol ocorrido em França em 1901. E há dezenas de milagres do Sol. 1901, 1917, 1933, 1944, 46, 1950, 49, 65 e até 1983. Vai esta lista. Mas tem havido fenómenos mais recentes. Até em aparições não reconhecidas, oficialmente, o caso da Ceiceira, o caso de Vila Flor, em Trás-os-Montes, portanto, situações em que a própria Igreja acabou por refutar completamente a legitimidade das aparições, mas que, de facto, em termos de multidão, houve percepção desse tipo de Estou-me a lembrar de um fenómenos caso curiosíssimo, que também aconteceu a 13 de maio de 1758 ou 57, exatamente, curioso. Também com, enfim, na com Aboboreira, fenómenos, não é? Sim, na Serra da Aboboreira também, com fenómenos luminosos. Aliás, a dança do Sol faz parte das tradições populares de muitas nações, não é só aqui. Exatamente. Por exemplo, em Inglaterra e na Escócia, na Idade Média, as pessoas levantavam-se mais cedo, no dia de Páscoa, para ver, ao nascer do Sol, o Sol a dançar. Digamos, como sinal de regozijo pela ressurreição de Cristo. Portanto, havia sempre este aspecto de natureza religiosa ligado a esses fenómenos. Inclusivamente, o Adolfo Coelho foi um etnólogo português, no fim do século XIX, princípio do século XX. A grande escola de antropologia portuguesa, não é? Faz referência que no dia de São João, o Sol também dança ao nascer. Portanto, em certas regiões de Portugal acreditava-se nisso. Portanto, a dança do Sol é algo que já faz parte da É intrínseco, inclusive, a cultos nórdicos associados, por exemplo, ao culto celtas. Santa Brígida, por exemplo, está muito próxima de descrições, dentro, inclusive, do período de maio a outubro, manifestações solares associadas às manifestações da própria Santa Brígida. É muito interessante. Portanto, isso é algo que tem que ser ainda muito trabalhado, muito discutido. Mas já que estamos a falar de estas visões, estes fenómenos ligados ao Sol ao longo da história, vale a pena recentrarmos em Fátima e também na história da investigação. E há aqui uma figura que tu conheceste muito bem, que é a Fina da Armada. O grande gosto e prazer intelectual em trabalhar, a doutora Fina da Armada, a historiadora que nos deixou, infelizmente, há 3 anos,
e que foi de facto a iniciadora que conseguiu penetrar na cidadela, como eu posso chamar, enfim, do Santuário de Fátima, onde estavam guardados e depositados os arquivos, sobretudo os interrogatórios oficiais dos três videntes, material em primeira mão, que de facto faz, digamos, todo sentido analisar, e é esse, no fundo, que valida as interpretações que possamos vir a discutir e que temos vindo a discutir em alguma da bibliografia que vai sendo produzida. E, portanto, são esses documentos que são uma espécie de legado que a Finada da Armada nos deixou, pela sua coragem, pela sua ousadia, também com custos pessoais, porque ela própria perdeu a bolsa de investigação em função dos resultados que ela viria a apresentar, exatamente, uma espécie, enfim, uma retaliação bastante desagradável que ela acabou por ser vítima, não é? Em função da investigação e da colheita dos dados que ela obteve. Portanto, no fundo, todo este material, todo este repertório de descrições pessoais em primeira mão, eu sublinho que estes materiais que estamos aqui a discutir têm por base depoimentos em primeira mão, referidos por pessoas em instâncias diversas, separadas, não contaminadas umas pelas outras, e que produziram, digamos, um retrato que temos aqui graficamente representado das alegadas evoluções, como o Luís Bernardo disse, impossíveis em termos físicos, não é? Já que é uma dinâmica que o próprio Sol, na nossa atmosfera, não deveria, ou dificilmente, ou impossibilidade de o fazer, mas que foram descritas pelas testemunhas, dando conta, de facto, das aberrações de movimentos desse corpo associado e imputado ao Sol. E aqui temos realmente a imagem da nossa amiga historiadora Finada da Armada, a quem ficamos a dever muito da informação original que foi recuperada em 1978, já lá vão, enfim, uns anos largos, não é, que produziram, de facto, todo este material que temos vindo aqui a discutir ao longo das nossas conversas. Mas o Raul analisou em detalhe um conjunto de efeitos, de sensações, enfim, subjetivas ou não, menos subjetivas, mais objetivas, que os 28 testemunhos descritos em primeira mão, ou identificados em primeira mão, acarrearam para a investigação que foi aqui apontada e foi reunida pela Finada da Armada, e depois, enfim, com a minha cooperação e com a minha colaboração. Raul, és capaz de explicar aqui, no fundo, fazer uma síntese da soma de sensações e de efeitos que foram registrados pelas testemunhas, pelas tais 28 testemunhas, situadas no terreno, num ponto muito específico, não é? Dentro de uma banda muito específica eu diria que são uma área, esta imagem que tenho aqui. Talvez pudéssemos apresentar a imagem. Creio que podemos ver. Onde nos representa a visão do santuário, não é? Através da recolha da Finada da Armada, numa zona que está delimitada entre 400 metros por 150 metros, e há efeitos que as pessoas sentem de calor, há a secagem, da qual já falamos, e de diversos efeitos fisiológicos que vamos descrever à parte. Porque esses efeitos fisiológicos podem ter a ver com alterações de estado de consciência. Muitos deles, certamente, já foram mencionados nos prévios programas. O que nós fizemos é que, pegando neste primeiro mapa, que foi feito pela Finada da Armada, o desenho do Carlos Fanjo, do marido, optaram por pôr uma curva. E nós, enfim, seguindo algum palpite, decidimos fazer um gráfico diferente. Aqui já nos estão a ver lá em casa, exatamente a disposição das testemunhas. Exato, cada pontinho daquele foi um efeito ou de calor, ou de secagem, ou fisiológico. Eles estão todos descritos. Mas nós transpusemos isto para um eixo ortogonal. Exatamente, é o que estamos aqui a ver agora. E o que estamos a ver é que consegue-se aquela linha inclinada, é a regressão linear das coordenadas daqueles pontinhos pretos que são as pessoas que testemunharam efeitos físicos, fisiológicos. O encontro dos dois segmentos de reta, o centro dos eixos, é o ponto onde está a azinheira. E é curioso ver. A azinheira onde a Lúcia dizia que exatamente, onde os videntes ela, veriam a imagem de Nossa Senhora. Aquela reta
que foi possível traçar por uma análise matemática simples da regressão linear, dista apenas 6 metros da azinheira. O que é notável, porque não foi fácil situar com alguma exatidão a posição das pessoas. Isto foi um trabalho da Fina da Armada e do Joaquim Fernandes, absolutamente meritório, e a única inspiração da nossa parte foi tentar estabelecer se haveria ou não um corredor. E eu na altura, fiquei um pouco espantado com a proximidade com que se conseguiu fazer esta correlação entre a situação real das pessoas que testemunharam qualquer tipo de efeito. Esses efeitos devem ser sempre separados em dois, no meu entender. Os ditos efeitos de calor, os físicos, de secagem da roupa, quase instantânea, e de guarda-chuvas, que também são mencionados, e outra parte, que é aquela que está relacionada com sentir formigueiros, zumbidos no interior da cabeça. Essa série particular é outra gama muito complexa. É outra gama muito complexa. Nós aqui, de certo modo, também já discutimos um pouco. E que já foi reproduzida em laboratório. Os mesmos efeitos, até de visões, foram obtidos pelo professor Persinger. Exatamente, no Canadá. No Canadá, na Laurentian University. Temos aqui exatamente e a por reprodução. exemplo, outra forma é este modelo que estamos aqui a ver, onde há uma emissão, uma voz de comando subjacente. Isto são técnicas que foram aplicadas pelo exército americano ao longo dos anos. Há uma voz de comando a uma determinada frequência, entre os 300 e os 4000 Hz, e depois há uma portadora de 20 kHz. E o cérebro ouve, os ouvidos não ouvem, porque esta frequência é muito elevada para a audição normal. Mas o cérebro acaba por ouvir e entender e ter percepções estranhas. Isto é muito utilizado e ainda hoje, segundo dizem as más línguas e os leaks que por aí param, que ainda hoje é utilizado pelo exército americano. É um facto isso comprovadíssimo. Temos aqui uma panóplia enorme de efeitos possíveis, desde bater maxilares, coçar o interior das pálpebras, movimento involuntário de dar cotoveladas, audição de mensagens, zumbidos nos ouvidos. Estes fenómenos, nomeadamente a audição esse é extremamente e significativo. zumbidos nos ouvidos, são descritos pelas testemunhas. Eles situam aquilo como sendo um barulho de abelhas no interior de um tambor ou de um cântaro. Isto em laboratório pode-se avaliar. Anda à roda entre o bater das asas das abelhas entre 100 a 300 Hz, mais ou menos. Portanto, isso nós é podemos significativo. produzir. Desculpa, Raul, só para precisarmos disso, para quem nos está a ouvir lá em casa, que essa sensação de zumbido percepcionado pelas pessoas que estavam em redor da Lúcia e dos primos era apenas e só percepcionado quando Lúcia dizia que a senhora lhe falava. E em momento mais algum era dado a transmitir. Portanto, é uma sensação muito específica, muito particular, quando Lúcia reclamava que a senhora lhe transmitia algo. Portanto, a ideia é que, de facto, havia aqui qualquer tipo de, enfim, alegada comunicação, enfim, seja o que for, enfim, não vamos, obviamente, enfim, extrapolar os nossos limites aqui de senso comum, mas o que é facto é que há uma coerência na própria descrição das testemunhas, em termos do zumbido, com o momento em que isso se produzia. Portanto, é de assinalar este facto, que naturalmente, enfim, está muito longe de ser descortinado e ter alguma cautela, porque houve um investigador que disse que era naturalíssimo que se ouvissem zumbidos porque estavam no campo. Havia mesmo É as evidente abelhinhas. que a maior parte das pessoas que lá estavam eram pessoas do campo, e se fossem abelhas que andassem ali, teriam identificado. Era uma coincidência notável que essas abelhinhas apareciam manifestar só quando Lúcia dizia que a senhora lhe falava. Entretanto, eu pedi ao nosso realizador para pôr no ar umas imagens, e peço desculpa aos espectadores pela qualidade dessas imagens, que são retiradas da internet, de um fenómeno muito, muito recente que aconteceu na Irlanda. Estamos a ver, e que tem a ver também com esta percepção das massas, de grande conjunto de pessoas, e depois o Luís poderá focar também isso, uma vez mais, a questão do sol. E vemos ali Isto aconteceu há poucas semanas na Irlanda. Joaquim, não sei se nos queres falar. País extremamente católico,
dotado também de um sentimento mariano muito profundo. As aparições marianas de Knock do século XIX marcaram desde logo uma religiosidade popular mariana muito intensa na população católica da Irlanda, e portanto temos aqui um efeito que se poderia transplantar para o caso de Fátima. É uma situação, ainda por cima tem a ver com uma grande multidão. E tem a ver com Fátima. Tem a ver com Fátima porque, digamos, há aqui um pivô, maio, vamos imaginar que há aqui um pivô, um jovem que esteve em Fátima exatamente no passado dia 13 de maio, que, enfim, aparece neste contexto, nesta multidão, a reclamar que, de facto, teve uma graça em Fátima, e ele próprio, no fundo, que veio que anunciou aqui que a ideia Fátima Nossa Senhora iria aparecer naquele dia e congregou imensa gente. E, portanto, aqui, de facto, há um efeito de contágio, naturalmente sociológico, explicável à luz da sociologia, em que algo que é declarado nessa altura numa multidão passa e é transmitido por contágio para essa mesma multidão. Portanto, era interessante aqui, talvez, o Luís Bernardo comentar como é que este efeito aqui se produziu. Penso que é muito claro e muito simples, não? O efeito que temos aqui nestas imagens. E já agora, Luís, de facto, como que esta obsessão das pessoas que foram convocadas para esse local, por esse jovem que disse que Nossa Senhora iria lançar um sinal, no fundo repetindo a mesma coisa que eu tinha acontecido em Fátima há 100 anos atrás, só que agora na Irlanda, e a obsessão quase das pessoas é querer ver ali naqueles fenómenos algo, aqui não é? O sol a sair por trás da nuvem. Mas Ora bem, eu não vejo efetivamente naquele fenómeno nada de especial. Vejo ali o sol, de facto, coberto parcialmente com uma nuvem, claro. Digamos, uma câmara a filmar o acontecimento, mas não vejo ali nada de anormal, digamos assim. Portanto, é natural. Se as pessoas viram ali qualquer imagem, digamos, especial, eu suponho que é mais uma resultante da sua imaginação. Exatamente, do que propriamente, é uma construção, é um construto do ambiente que favorece. Físico. Ali não há nada especial, digamos, aqueles raios que se veem ali, aquilo é natural, quando uma pessoa fotografa ou filma diretamente o sol, devido à própria abertura da câmara. Portanto, não são efeitos perfeitamente naturais, e eu não vejo ali nada de anormal. Se de facto as pessoas descreveram alguma coisa de anormal, se viram alguma imagem ou algo parecido, suponho que é fruto da sua imaginação mais do que propriamente uma realidade física. Não é? Essas imagens evocam muito um caso muito similar que ocorrido também já há alguns anos nos Açores, em que é uma multidão muito particular e específica deste tipo de convocatória. Portanto, as pessoas vão, já sabem, no fundo, quase já esperam ver qualquer coisa. Portanto, esta expectativa que gera, não é? Que o nosso aparelho sensorial também se predisponha. Depois a componente imagética, naturalmente, que se projeta neste contexto. Portanto, aqui é um aspecto que, sociologicamente e em termos até digamos, do quadro ideológico do catolicismo irlandês, está perfeitamente consentâneo com o modo de ver ou de querer ver, não é? Porque, de facto, é um povo muito sensível. Aliás, é a Irlanda, se quisermos, a Polónia, Portugal, enfim, os países latinos mais, enfim, da bacia mediterrânica, que são, sobretudo, muito contagiados e muito suscetíveis à fenomenologia mariana, digamos, às mariofanias, como nós dizemos. Portanto, isto num contexto histórico nada tem de novo no sentido em que os instrumentos que nós dispomos hoje em termos ópticos, não é? E foi muita pena que, de facto, em 1917 não houvesse, digamos, a panóplia instrumental que nós hoje dispomos, não apenas em termos de câmaras de vídeo, mas sobretudo em termos de infravermelhos, de ultravioletas, todo o potencial que seria imaginável. Como é que pensa que seria possível fazer esse registro? Bem, eu acho que havendo esses meios, de facto, é a única a existência desses meios é a única garantia que nos dá para nós podermos fazer um estudo, digamos, fundamentado desses fenómenos. Porque só, digamos, a descrição das testemunhas contamina é suficiente para nós termos uma base para podermos aplicar a metodologia científica. Não é? A metodologia científica exige observação, e repetida, tanto quanto possível, mas quando é feita uma observação, o ideal é termos ferramentas que nos permitam quantificar, analisar tudo o que ocorreu,
para depois, a partir disso, avançarmos para uma explicação científica. Foi essas Portanto, só a descrição, para mim, só a descrição destas testemunhas não é suficiente. Não é suficiente porque a própria descrição pode ser subjetiva, não é? Aliás, as descrições não coincidem umas com as outras. Poderá haver um padrão comum, mas elas falham nos detalhes, e muitas vezes é nos detalhes que está a diferença, não é? Mas, Luís, o Raul dizia há pouco que alguma coisa aconteceu em Fátima em outubro de 1917. O Luís acha que não? Acha que, com base nas descrições... Ocorreu alguma coisa, certamente, digamos, de acordo com as testemunhas. Sob o ponto de vista físico, eu tenho muita dificuldade em imaginar o que é que terá acontecido, sob o ponto de vista físico. Se, de facto, aquelas descrições feitas pelas testemunhas, para mim, são quase impossíveis, sob o ponto de vista físico. Nada é impossível, obviamente, não é? Claro. Mas, de acordo com os conhecimentos que temos, naturalmente, aqueles fenómenos não ocorrem. Digamos, a dança do Sol, o movimento do Sol, o Sol a cair, etc. Tudo isso são fenómenos extremamente complexos para poderem ser explicados sob o ponto de vista físico. Joaquim, o que é que o jornalista do século e da ilustração portuguesa, não é? O que é que eles dizem de seu testemunho pessoal? O Avelino Almeida, como, enfim, a generalidade dos jornalistas da época, sobretudo aqueles que militavam na imprensa republicana, muito mais cética, muito mais, digamos, se quisermos, antirreligiosa, ou pelo menos com um ceticismo muito marcado, enfim, foi ali para a cova da Iria com um espírito de, se calhar até de, bem, vamos ver o que é que isto dá, não é? No sentido até de, depois de fazer uma crítica acerba aos acontecimentos, mas uma postura muito cética, e acabou, digamos, muito impressionado. O seu relato é, de facto, quem puder recuperar hoje, exatamente a Dança do Sol, feita por Avelino Almeida. Enfim, é uma testemunha, como qualquer um de nós, enfim, com corpo, com cabeça, enfim, com todas as suas limitações humanas, mas que foi até ao ponto de haver ultrapassado o seu ceticismo. Aquilo realmente causou-lhe uma impressão muito declarada no texto que ele escreve no século, no dia 15 de outubro, é o texto que sai. Depois, no texto da Ilustração Portuguesa, onde ele repete e aprofunda mais a descrição exaustiva do fenómeno, colhendo aqui e acolá, digamos, as expressões que ele ia ouvindo, não é? dos seus mais próximos, do aspecto presencial da multidão que ali estava. Pessoas de todo o extrato social, seja pessoas do campo, seja mais ou menos analfabeto, seja já pessoas com graduações académicas notáveis, como gente da Universidade de Coimbra, por exemplo, o advogado Almeida Garrett, gente com graus académicos como engenheiros, que também fizeram as suas descrições muito associadas ao seu modo, à sua vivência. O engenheiro Mário Godinho chama-lhe um disco magnético, por exemplo, que se aproxima da multidão. Ora, isto é muito interessante do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de percebermos como é que a nossa própria formação, a nossa própria educação se reflete nos nossos relatos. Portanto, isto não é nenhum segredo, é mesmo isto, não é? Portanto, nós somos contaminados pela nossa formação, pela nossa educação, pela nossa cultura, e, de certo modo, tudo o que depois é reproduzido tem a marca impressiva e pessoal e subjetiva, e sublinho, subjetiva, da nossa maneira de ser. Ou seja, por um lado poderemos falar de uma visão, de uma manifestação que provoca uma alucinação que poderíamos, num primeiro momento, dizer que é coletiva, mas que se vai manifestar de diferentes formas conforme exatamente, conforme a sua formação, a sua... Conforme, digamos, a carga cultural do sujeito, percepina. Nem todos veem a mesma coisa, nem todos... Raramente se vê, numa multidão, raramente cada um dos elementos dessa multidão, desses átomos dessa multidão, vê da mesma maneira. É impossível, não é? É assim que o Raul também vê. É por isso que, de facto, este tipo de descrições não pode ser uma base para nós criarmos uma teoria científica, não é? É exatamente por essa razão. Tem que haver uma observação muito objetiva das coisas, não é?
para que a partir daí nós evoluirmos numa descrição científica. Por isso é que eu digo que, infelizmente, se fosse em 2017, teríamos, se calhar, muito mais material, muito mais informação, capaz de nos, enfim, fornecer uma resposta muito mais concreta, não é? Hoje, sem dúvida, nós não conseguimos construir um modelo científico. Isto é uma questão de fé. Hoje em dia, Fátima, 100 anos depois, é uma questão que relata à fé. E mais nada, e é algo de gigantesco em termos de representação do acreditar nas entidades superiores que vão gerindo as nossas vidas até certo ponto e na humanidade. O escalpelizar dos acontecimentos, como o Luís disse muito bem, é extremamente difícil de serem passados para um modelo científico. Aqui não há modelos científicos. Aqui há observações históricas, procurar alguma análise dos factos que se terão passado ou não. Vimos aquele caso daquelas fotografias que são, na minha opinião, uma fraude, porque o Sol não está àquela altitude à uma da tarde. Não está, portanto, ou são forjadas ou foram feitas noutro horário. Mas também não transporta ali nada, quer dizer, ali nem vemos halos, não se vê coisa nenhuma. Eu recordo que a fé é algo muito íntima e pode ser extraordinariamente profundo de observar e até impressionante. Eu recordo, isto não é uma anedota, que há tempos, já não sei em que país, cortaram uma batata e, enfim, a batata não estava muito saudável e tinha umas manchas. E era a cara de Cristo. E então chegou a batata a estar exposta. Para aquela comunidade, eu creio que isto foi nos Estados Unidos, se não estou enganado, mas uma comunidade extremamente religiosa, como já se viu em países da América Latina, no cimento de uma casa, a imagem de Nossa Senhora, são representações. Creio que foi a mãe de Lúcia que disse à irmã, sim, mas se a cachopa diz que havia uma senhora aqui, quem poderá ser senão Nossa Senhora? Nós temos que situar que Fátima, naquele tempo, era uma coisa tenebrosa. Uns penedos, umas cabras, uma realidade profunda, uns pedregulhos perdidos e uma profunda religiosidade. Fátima, entretanto, evoluiu. Eu diria que a Fátima de hoje, de agora, está realmente a 100 anos-luz de Fátima original. Porque transformou-se naquilo que a Igreja considera uma visão interior. O que nós buscamos é a visão do passado. A visão interior, essa hoje, para mim, acho que é evidente e está estabelecida. Claro. Bom, esta nossa conversa de hoje, estamos mesmo a terminar, vem demonstrar, Joaquim, que, enfim, as abordagens ao fenómeno, a abordagem histórica, a abordagem científica, tem ainda muitas pernas para continuam absolutamente andar. pertinentes, e aliás, tudo o que nós aqui usamos em termos de informação, de subjetividades, testemunhos, conduzem a analogias que podem ser muito úteis em termos de dedução de hipóteses, de aproximações. É isso que nós tentamos fazer. Não é uma palavra definitiva, e para quem estiver lá em casa pode naturalmente ter as suas concepções, as suas crenças ou as suas descrenças, que são crenças de sinal contrário, mas de todo modo nós aqui temos procurado, digamos, enviar informação para o exterior, para que as pessoas possam avaliar, possam refletir, porque creio que há muita ignorância ainda sobre a factualidade de Fátima em torno das aparições. E é nesse sentido, exatamente, é isso que eu ia fazer essa ligação. Ia pedir se poderes dizer, porque estás envolvido na organização, o grande promotor de um congresso que vai ter lugar por estes dias. Exatamente no dia 20 e 21 de outubro, com esse propósito de abrir novas vias de compreensão, de entendimento sobre os fenómenos complexos de Fátima, em termos multidisciplinares, desde a teologia, a antropologia, a psicologia, as neurociências, enfim, a religiosidade popular, que vamos promover exatamente na Universidade de Fernando Pessoa, uma iniciativa do STEC, do Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, o congresso que nós chamamos Revisões de Fátima, portanto, novas visões, se quisermos, a recuperação daquilo que é tido como o núcleo essencial de Fátima, das suas aparições, e que vai ter lugar exatamente na Universidade de Fernando Pessoa, e todas as pessoas em casa estão convocadas para poder assistir e participar nesses 2 dias,
onde teremos naturalmente revelações e propostas extremamente interessantes que podem ajudar, enfim, a compreender melhor este universo muito complexo que é Fátima. Sim, porque há de facto muito ainda para estudar e compreender sobre Fátima. Bom, da minha parte, resta-me agradecer ao Raul Brangel, ao Luís Miguel Bernardo, agradecer muito especialmente ao Joaquim Fernandes, que nos acompanhou ao longo destes meses, desde maio até outubro, durante os quais, aqui no Porto Canal, em torno destas conversas do centenário, fomos também fazendo serviço público, fomos também contribuindo para o debate científico, cultural, em torno de um fenómeno que marcou os últimos 100 anos na história do nosso país. Muito obrigado a todos por nos terem acompanhado ao longo destes anos.